Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, capítulo 20. Pode tomar seu assento, é uma leitura um pouco longa. Quero que você leia com atenção, com paz. João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler sobre a ressurreição de Jesus. Uma leitura segundo o apóstolo João. Lembrando que são 4 evangelhos, cada um evangelho escrito por um dos discípulos, um apóstolo. Tirando Lucas, doutor, apesar de ser um discípulo, mas todos contando a biografia, a história de Jesus. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de fé, mas contém história, e uma das histórias principais é a história de Jesus. E todos eles contaram a história de Jesus até o final. E João conta também. Capítulo 20 é a parte final dessa história de Jesus. É a ressurreição de Jesus. E nesta ressurreição ele aparece primeiramente algumas pessoas. E nós vamos ler aqui para quem Jesus apareceu. E dentro dessa aparição, como ele se comportou, com quem ele conversou, e eu creio que tem lições para nós tirarmos nessa noite. Versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, ele era Jesus, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Aleluia. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Isso quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Somente até aqui. Eu disse que tem nesse texto Jesus interagindo com pessoas, especificamente Maria Madalena. Eu dei um título para essa pregação de hoje, um título bem simples, bem usual: muito prazer
Sou Jesus. Eu tenho um amigo, Maurício Medeiros, pastor lá de Bom Sucesso, convivi por muitos anos. Foi um pastor de jovens na minha época, e desfrutamos de uma boa amizade. Uma pessoa muito simpática, muito dada às pessoas. Aprendi muito com ele. Um cara muito humano, muito sério em Deus. E esses dias ele fez aniversário, estive lá na igreja dele. Muita gente, muito cheio, muitas homenagens. E ele é uma pessoa, como disse, simpática demais. Se ele parar um pouco com você, você falar o seu nome, o seu sobrenome e contar um pouquinho da sua história, e você vê-lo depois de um mês, ele vai te saudar, dizendo o seu nome, sobrenome e o que você contou da história. Um cara incrível, uma mente incrível, muito amado por todos. A esposa dele, uma pessoa também muito simpática, amiga, e ela cunhou uma frase que depois foi estampada numa camiseta, numa das conferências de família. A frase é: só conhece quem convive. E como aquela frase, claro que ela explica, porque alguém poderia estranhar e falar assim: ué, está queimando o filme do esposo? Ele é uma pessoa na frente e por trás é outra? Claro que não. Mas é que ela, por conviver por muito tempo, o tempo todo, ela conhece detalhes da convivência. Ela conhece como ele reage. Ela conhece o pastor Maurício de mau humor. Como foi um amigo muito perto, eu conheci algumas fases dele e ele minha. E a gente sabia e se identifica ainda em detalhes, quando estamos bem ou quando não estamos. Eu me recordo da nossa convivência diária lá no nosso trabalho, e ele sabia quando eu estava muito em silêncio, sabia se era preocupação ou sabia se era reflexão. A gente se entendia bem, mais ainda a esposa. E essa frase foi cunhada e ficou famosa na igreja da qual ele pastoreou: só conhece quem convive. Eu acho que virou até um tema do Ministério de Família numa das conferências: só conhece quem convive. Ou seja, para conviver, para conhecer, você tem que conviver. Estava conversando com uma pessoa que começou a namorar ontem, uma pessoa da igreja, e veio falando para mim: pastor, estou namorando. Deu um aleluia, uma glória, e começamos a conversar, e dei uma recomendação para ela: fulano, você sabe que o namoro é tempo de descobertas, de conversas. Não é sério, pode ficar sério. Aliás, o crente namora para ficar sério, mas é um tempo de você descobrir quem é, de saber quem é essa pessoa, de conversar com ela. E é assim que nós entendemos. Caminhando para o texto aqui de Jesus, Maria Madalena. Maria Madalena foi uma das primeiras mulheres que teve um encontro com Jesus e foi liberta. A Bíblia diz num outro texto, contando desse fato, se eu não me engano é Marcos, conta que essa mulher foi liberta de 7 demônios. 7 demônios. Era uma mulher possessa. E aquela mulher andou com Jesus por todo o tempo do seu ministério. Maria Madalena era do grupo de mulheres, porque Jesus tinha os discípulos, mas tinha as discípulas. Essas mulheres serviam a Jesus com seus bens, diz a Bíblia. Essas mulheres serviam a Jesus o tempo todo, estava ao lado dele, estava acompanhando toda a trajetória. Essas mulheres ouviam os ensinamentos, viam milagres, testemunhas oculares de tudo que Jesus estava fazendo. Essas mulheres estavam totalmente imersas nessa convivência. A frase só conhece quem convive, para elas faria sentido, porque elas conviveram por muito tempo e conviveram bastante, a ponto de conhecer quem é Jesus. Conhecia Jesus, conhecia o Jesus que, na linguagem dos teólogos, 100% Deus, mas 100% humano. Numa explicação bem tranquila, fácil de entender, é que Jesus ele veio como Deus, se encarnou, se tornou carne. Alguém já disse que o maior milagre da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus
pisar na terra, como humano. É essa a história do cristianismo, é este o Evangelho. O Evangelho é um Deus que se permitiu se manifestar ao homem, senão nós não o conheceríamos. Não tem como conhecer Deus. Nós podemos ter apenas um rascunho desse conhecimento quando olhamos para a criação. Toda a humanidade, quando olha para a criação, vislumbra a criação. Não sei se você já viu o pôr do sol ou o nascer do sol. É lindo, é hipnotizante, é contagiante, nos envolve. Todos quando vêm já tira foto. Pode ver 10 vezes, vai tirar 10 fotos. Uau! Eu sou um apaixonado pela natureza. Quando eu vim para o Encantado, uma das coisas que mais me atraía, sabe qual é? Alguns aqui já sabem. Eu vindo da linha amarela e começando a descer, vendo o cenário das montanhas. Eu olho para aquelas montanhas, hoje mesmo estava admirando elas, olhando, olha as montanhas, olha que lindo. E eu amo esse verde, essa mescla do verde com o ser humano. Basta você pensar, quando você quer distrair um pouco, quando você quer relaxar um pouco, o que você procura? Ou você procura a região serrana do Rio, ou você procura a região praieira, as praias. Fala sério, é ou não é? Confirma aí. Ninguém fala assim, vou relaxar 4 dias, vou viajar para a região central urbana do Rio de Janeiro. Ninguém quer. A gente quer um retiro. Por quê? Esse contato com a natureza nos traz o quê? Traz um bem-estar, traz uma alegria, traz uma satisfação. É por isso que a minha sogra está lá em Minas Gerais. Ela fica 5 meses, 4 meses, 5 meses lá em Minas Gerais, e ela desfruta na época do calorzão do Rio, vai para lá e fica por lá. Hoje falando com ela, ela disse, você sumiu, hein? Me abandonou. Eu falei, a senhora que me abandonou, que não veio mais para o Rio. Porque é maravilhoso, e você passa uma semana, é uma desintoxicação da mente. Você volta suave, você volta feliz, você volta, uau, o ar que você respira, tudo é muito bom. E aí a gente logo reflete, existe um Criador, um Deus por trás disso tudo. Logo, por entender que existe esse Deus, nós imaginamos que é o suficiente, mas não é. Para conhecer Deus, não basta apenas a criação. Ele sabia disso, mas ele então tomou a iniciativa. Ele se permitiu ser conhecido através de Jesus. Jesus, se você quer conhecer, eu quero conhecer mais Deus, basta ler a história de Jesus. Basta você se relacionar com Jesus, você vai conhecer mais a Deus. O tema dessa mensagem é muito prazer, sou Jesus. Mas falar isso para uma mulher que andou com Jesus, falar isso para a discípula, uma seguidora de Jesus, como é que alguém que teve tanta intimidade, tanta proximidade com Jesus, está conhecendo Ele agora? É disso que eu quero pregar hoje. Eu quero pregar nesta noite um alerta sobre o conhecimento de Jesus. Por que um alerta, pastor? Porque esse alerta aponta para um risco e um perigo iminente se você conhecer Jesus parcialmente. Se você apenas vê Jesus ou entende Jesus apenas nos livramentos ou no profundo sofrimento. Não sei quem é Jesus. Ele me socorre quando eu estou num sofrimento. Eu corro até Ele e Ele me livra do mal. É perigoso eu olhar Jesus somente por essa parte. Ou mesmo quando você vê Jesus apenas pelas coisas boas que lhe acontecem. Eu conheço e ouço e evangelizo algumas pessoas não crentes, e dessas eu me lembro de ouvir como pessoas falando assim, eu conheço Deus, eu amo Deus, eu falo com Deus, eu agradeço a Deus todos os dias. Ok, tudo bem, mas eu quero apresentar o Evangelho de Jesus, que dá uma proximidade maior desse Jesus com essa pessoa, que eu tive, e que por ter e por você ter, você é responsável de apresentá-lo, mas não apresentá-lo parcialmente. O que eu quero pregar aqui, que eu estou já entrando, passando a introdução, é dizer para você que se eu conhecer Jesus apenas naquele evento da minha vida, seja buscando socorro, ou seja agradecendo pelas boas dádivas, eu tenho apenas uma caricatura de Deus. Eu não conheço Deus na plenitude que eu gostaria, que eu deveria conhecer.
Voltando para o texto, Maria Madalena conhecia Jesus, o 100% homem, 100% Deus. Ela conheceu o Cristo encarnado, ela conheceu o Cristo nas suas necessidades, ela conheceu o Cristo comendo, almoçando ou jantando com Ele, ela conheceu o Cristo movimentando milagres, andando no seu ministério, mas ela não conheceu o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, ela não conheceu. Aqui está Jesus na plenitude da sua identidade. Eu quero falar sobre isso. Jesus na sua plenitude, Jesus apresentando a sua identidade, pelo menos aquela que eu posso captar. Já contei aqui algumas vezes e conto de novo, porque cai bem nessa mensagem, de um jovem que queria conhecer Jesus. Aliás, queria conhecer Deus, e ele queria saber tudo sobre Deus, e ele foi buscar esse conhecimento, e ele buscou esse conhecimento em religiões, buscou esse conhecimento em faculdades teológicas, buscou esse conhecimento estudando filosofia. Nada satisfez ele do conhecimento, ele queria esse conhecimento. E um dia, ele pensando na beira de uma praia, sobre Deus, a grandeza de Deus, como conhecer a grandeza de Deus, como conhecer Deus na sua totalidade. E a história diz que ele estava, enquanto refletindo sobre o mar, sobre a natureza, veio um menino e parou na beira do mar, daquela praia, e com seu dedinho ele fez um buraco, e ele foi até aquela água e pegou um bocado de água e trouxe aquele buraquinho. Já estava entardecendo, e esse garoto fez isso muitas vezes. Quando chamou a atenção do jovem, o jovem foi até ele: o que você está tentando fazer? E o garoto respondeu para ele: já está anoitecendo, eu estou guardando toda a água desse mar nesse buraquinho. E aquele garoto, sorrindo, alegre, fazendo isso, e o jovem falou para ele: você sabe que isso é uma ironia, não tem como guardar a imensidão desse mar nesse buraquinho. E aí aquela criança vira para ele e fala: não tem também como você conhecer a imensidão da grandeza de Deus nesse buraquinho. Não dá para você conhecer tudo sobre Deus, não dá para eu saber tudo sobre Ele, mas eu tenho uma certeza, eu lhe garanto algo, que existe uma identidade plena sobre a vida de Jesus, que Ele quer que eu e você conheçamos, porque na medida que eu conheço, eu me relaciono melhor. Na medida que eu conheço melhor a Deus, melhor eu me conheço, e quanto melhor eu me conheço, melhor eu me relaciono com as pessoas, melhor eu me relaciono comigo mesmo, melhor eu me relaciono com Ele. Só é possível vencer dilemas da minha vida, só é possível vencer a mim mesmo quando eu estou sendo alimentado pelo conhecimento e relacionamento com esse Deus. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu conheço Ele, mais sede eu tenho de conhecer, e mais Ele se dá a conhecer. E quanto mais Ele se dá a conhecer, acredite, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai ter outro entendimento, você entra em outro patamar de vida, a sua vida ganha um novo sentido, você ganha uma nova roupagem. E é isso que acontece com todo aquele que tem um encontro como Maria Madalena teve. Esse encontro não foi um encontro daquele o primeiro encontro, Jesus, o libertador, fazendo milagres, expulsando os demônios que estavam na vida dela. Mas agora não é o Jesus o libertador, é Jesus o glorificado. E eu vou pregar um pouquinho mais aqui sobre esse Jesus glorificado, porque se esse Jesus glorificado for percebido por mim, por você, acredite, nós vamos viver vida melhor, uma vida extraordinária, uma vida que vale a pena viver, uma vida em abundância, uma vida que supre todas as necessidades da alma, somente tendo um relacionamento pleno. Todos nós temos essa oportunidade. Pastor, como que acontece isso? Claro, na frase da Márcia, esposa do pastor Maurício, você tem que conviver, só conhece quem convive. Então eu preciso conviver. Mas eu vou colocar aqui algumas manifestações que a Bíblia dá a respeito de Jesus, porque eu me detive nesses dias, e toda vez quando entra a Páscoa, eu gosto muito, muito, muito de pensar no Jesus pleno.
Eu gosto disso, porque é um contraste do que a sociedade pensa. A sociedade pensa assim: ah, coitadinho, olha a cruz, machucaram ele, e gente chora. E eu respeito tanto a fé alheia, mas eu não posso deixar de anunciar esse Jesus glorificado, que tem todo o poder. E esse Jesus que, quando o João viu lá em Apocalipse 1, a Bíblia diz que a cabeça e os cabelos dele eram brancos como lã, seus pés semelhantes ao bronze polido, brilhava, a voz como o som de muitas águas, na mão direita tinha 7 estrelas, da sua boca saía como uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu não sei bem se ele está poetizando, mas uma coisa eu sei: ele viu um Jesus diferente. O apóstolo João, que andou 3 anos com ele, um apóstolo João que criou tanta intimidade com Jesus, viu um Jesus totalmente modificado. Ele teve apenas uma pequena impressão disso quando subiu ao monte da transfiguração. Jesus se transfigurou num corpo glorificado, então ele enxergou e disse: uau, quem é Jesus? Não é apenas o Jesus do amor, mas é o Jesus todo-poderoso. Esse mesmo Jesus que disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primogênito entre os mortos, eu sou o todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Tente observar e ter algum conceito, uma visão sobre ele. Você não conseguirá alcançar na totalidade, mas alguma coisa você vai entender, o suficiente para gerar em mim e você amor, temor, desejo por ele. E Jesus, quando ele se apresenta, ele quer gerar em mim e você o desejo de andar com ele, de querer mais ele. Em Apocalipse capítulo 5 tem uma narrativa incrível do céu. João vendo isso novamente. A Bíblia diz que João viu alguém perguntando, bradando: e agora quem vai abrir o livro dos 7 selos? Algo enigmático, algo muito estudado por teólogos, mas o que eu quero me deter foi a construção do texto, porque de repente alguém diz: eu sei quem vai abrir, o Cordeiro que morreu. Ele morreu por todas as nações, raça, tribos e nações, ele é digno de abrir o livro. E aí o texto diz que 4 anciãos, 4 seres viventes, 24 anciãos começaram a adorar o Cordeiro que morreu, e veio uma adoração, e nessa adoração foi dignificando Jesus, porque ele é o Cordeiro. E no meio dessa adoração entrou um clima, uma esfera tão contagiante, tão diferente, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 5, que de repente todo o céu foi tomado por aquele clima, e diz que milhares e milhares de anjos estavam ali eletrizados, adorando da mesma forma. Digno é o Cordeiro que morreu e ressuscitou, e comprou para si raça, tribos e nações. Aquilo movimentou 4 seres viventes, 24 anciãos, agora movimentou os céus inteiro, milhares e milhares de anjos adorando e dizendo: digno ao Cordeiro. Eles estavam vislumbrando o trono, vislumbrando o Cordeiro. E aquilo foi tão impactante que o texto termina dizendo, pela 3ª vez, vai dizer lá sobre este rei, sobre esse Cordeiro, e diz que todo ser, toda criatura, todo ser vivente, nos céus e na terra, estavam prostrados adorando e dizendo: digno ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Aleluia. É uma reação em cadeia. E o texto termina dizendo, os 4 seres viventes dizendo assim: amém. É como se eles começassem a adoração e de repente venham ao encontro deles 24 anciãos, e de repente não tem só 24 anciãos, tem milhares de anjos, e de repente não tem apenas milhares de anjos, não contente, tem toda a existência da humanidade, dos céus e terra, adorando o Cordeiro. Eu creio que Deus quer fazer isso no nosso meio. A sua adoração, o seu estilo de vida, a sua vida com Deus vai contagiar outros. Alguém vai olhar para você, e quando olhar para você, vai olhar através de você, não vai ver você. O problema é quando eu puxo a atenção para mim, mas se eu não puxar a atenção para mim, quando as pessoas tentarem olhar para mim, eu virar para o Cordeiro e dizer: é Ele que é digno, é Ele que é o Salvador, é Ele que é o Messias, Ele que é o digno de ser adorado. Você podia aplaudir o Senhor por isso? As
pessoas vão chegar a você: uau, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa honesta, e você é uma pessoa legal, olha como você é boa, que diferente tem você? Você vai apontar para quem? É o Cordeiro. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Cordeiro, onde milhares e milhares de pessoas caíram, sucumbiram, foi na vaidade de achar que, opa, é mesmo, ó, puxa, sou eu, pode adorar. pode adorar, digno é o meu nome. Sucumbiram. Toda vez que eu reter essa adoração para mim, eu vou sucumbir. Essa adoração é para o Cordeiro, é para Ele, é adorando o nome dEle. Aleluia. E o texto diz que ele viu um cordeiro, ele viu ali 7 chifres, 7 olhos. Pastor, o que é isso? Eu não sei decifrar isso. Eu não estou aqui para contar uma visão apocalíptica, eu não sei, mas eu tenho certeza que aqui é uma parcela desse Jesus glorificado. Por favor, hoje Deus está elevando a nossa visão a respeito de Jesus, e tudo que hoje o Senhor quer de mim, de você, é que você regule, dê uma regulada na sua ótica, na sua visão, para contemplar o teu Salvador, mas o teu Senhor, o Messias, aquele que vê tudo e contempla a sua vida e sabe governar, administrar muito bem a sua vida. Em Apocalipse 22, mais uma vez Jesus aparece, desta vez ele mesmo disse, o último capítulo da Bíblia, vai fechar a Bíblia. Pense comigo, quando você está vendo uma série ali de filmes, temporadas avançando, e quando está na última temporada, tu pensa assim, é o fechamento, como vai ser? Deve ser incrível, vai ser tudo muito bom. Antigamente eram novelas, né? Hoje são séries. E aí você está acompanhando com toda atenção, dedicação. Como é que você pensa o final? Deve ser maravilhoso. Eu só consegui maratonar uma vez só, que era o Jack Bauer. Quem viu o Jack Bauer aí? Tem mais alguém? Acabou só aquela, 8 temporadas. Nunca mais, eu falei, nunca mais medo de um negócio desse. É muito viciante, fica querendo saber. Aí quando acaba, não acabou, vai para o outro capítulo. Aí quando acabou a temporada, agora acabou, não acabou, vai para outra. Aí tu fica ali com desejo de ver como vai ser o final. Você sabe como é o final da Bíblia? Você sabe como é o final da história? Eu vou ler para você aqui, Apocalipse capítulo 22, uma parte apenas desse capítulo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sabe como contemplo Jesus aqui? A fonte da vida. Você tem sede de viver melhor? Você tem sede de uma melhor qualidade de vida? Você tem sede de uma vida equilibrada? Você tem sede de viver uma vida plena, uma vida de propósito, uma vida de sentido? Qual é a sua sede? Talvez seja a minha mesma, a mesma que a minha também. Tenho essa sede. Eu quero dizer que ela é saciada em Jesus. Em Jesus eu consigo saciar. Não é numa igreja, não é numa religião, não é numa pessoa, é em Jesus. Eu sou Jesus. Eu tenho, meus irmãos, eu tenho o dever e a responsabilidade de pregar até os últimos dias da minha vida. Ele é Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o libertador, Ele é a estrela da manhã, Ele é o alfa, Ele é o ômega, ou seja, é o início e é o fim. Nele tudo se completa, nele tudo faz sentido, a vida ganha cores, a vida fica diferente, um olhar diferente para a sua vida você encontra a partir de Jesus. O meu desejo, a minha oração nessa noite é que o nosso coração esteja assim. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero andar mais com Jesus. Eu quero saber quem é o meu Salvador. Se num culto como esse, ou em qualquer outro culto que você for, se você sair com mais desejo de Jesus, o Espírito Santo alcançou teu coração. Se de tudo que acontece num culto, a música, uma oração, um abraço, uma recepção, um kids, um estacionamento, uma pregação, se de tudo que acontece em qualquer culto que você for, se alcançar no teu coração
um desejo imenso de andar mais com Jesus. Pronto, fez sentido. Aleluia, o Espírito Santo te alcançou, porque tudo que Ele quer é fazer essa aproximação. Por isso que Jesus falou, o Espírito e a noiva. Quem é o Espírito? O Espírito Santo que habita em nós. Ele e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. O Espírito e a noiva estão num grande coral. Venha, mestre, venha, noivo, venha, eu estou desejoso de ti, noivo. Eu me lembro quando eu fui casar, e lá no meu casamento, lá em 1º de novembro de 2003, quase erro a data, ainda bem, graças a Deus, não errei. E lá em 1º de novembro de 2003, o dia da noiva é abençoado. Estava lá a noiva se arrumando, se perfumando, né? Está aqui uma madrinha aqui, que foi a Thaline, deve lembrar, está se embelezando. E o dia do noivo, coisa boa também, carregando madeira para lá e para cá, preparando o cenário do culto, porque quando estava tudo pronto, estava lá na igreja, e aí, está tudo certo, o púlpito, o altar é dessa altura, alto. Aí eu falei assim, bem, é muito alto, mas sei lá, é a igreja. E aí depois foram me dizer, o administrador, ei, noivo, tudo bem? Tudo bem, está tudo certo, já vou embora, vem aqui só ver se está tudo certo. Não, você tem que trazer o restante do altar. Que restante? Não são partes de madeiras que completam-se aqui na frente, são 6 partes. É pequeno? Não, não é pequeno, não, é grande. E quantas pessoas? Tem que ser no mínimo 4. 4 horas da tarde, meu casamento às 7, o dia do noivo era carregando aquela tábua lá, eu e mais 4, vamos embora, a gente consegue ir correndo contra o tempo. Mas sabe o que tinha em mim? Uma vontade de casar. É o meu dia, pode ser o sacrifício que for, mas esse dia nada tira o prazer, a alegria de colocar a aliança e dizer, hoje ela é minha. Hoje ela é minha, é a minha noiva, ela vai entrar bela. E eu carregando ali, e machuquei, cortei meu dedo, não queria parar de sangrar. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas nada tirava de mim, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nada tirava de mim a satisfação, o prazer de ver a noiva entrando, a alegria. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse é o desejo e sentimento que Jesus quer que eu e você tenha por Ele. Um desejo de nada me rouba de Deus, nada me tira do desejo de andar com Jesus. Eu quero dizer para você, por favor, se eu alcancei, se o Espírito alcançou teu coração, essa é a sua noite. Essa é a noite de você dizer para Ele, Jesus, eu quero andar contigo, eu quero te conhecer mais. Eu não quero apenas ter uma caricatura, apenas uma visão parcial de quem Tu és. Eu não quero te ver como fundador de religião. Eu não quero te ver apenas como a história que se conta. Ah, sim, o nascimento é o Natal. Ah, sim, a Páscoa, Ele está lá. Não, não quero narrativas. Eu quero um relacionamento profundo e sério contigo. Fique de pé em nome de Jesus. Se você gerar agora esse desejo no seu coração, se você reativar esse desejo no seu coração, é tudo que Jesus quer também. Que você deseje muito Ele. Muito prazer, o Senhor Jesus. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que influencia, é aquele que alcança o teu caráter, é aquele que mexe nas reações que você tem, é aquele que altera a química da sua mente, das suas emoções, e que você tenta ver alguma solução. Como eu acho, como eu me encontro, eu me desencontrei, eu me desequilibrei, como é que faz? Jesus é aquele que sabe encaixar, que sabe entrar, que sabe chegar. A mulher samaritana, tão ferida, tão maculada, uma história difícil de contar, mas a Bíblia contou como era. Uma mulher que era frustrada, tanta frustração, havia um silêncio dentro dela, havia um estigma, a sociedade via aquela mulher diferente. Jesus sabia disso tudo. Jesus precisava ter um encontro pessoal e só com ela. Aí Jesus dispensa os discípulos, estou com fome, vamos lá comprar alguma coisa para comer. Jesus para naquele tanque, Ele sabia que ela passaria ali. Jesus sabe quando você articula para se encontrar com Ele em reuniões como essa, Ele sabe.
Então ele parou ali naquela hora, os céus pararam. Era uma conversa difícil, era uma abordagem difícil. Se ele errasse na abordagem inicial, talvez ele não conseguisse a conexão. E quem evangeliza sabe disso, como é difícil a primeira abordagem, como é difícil a primeira conexão. Mas Jesus sabe fazer isso, e ele foi na primeira abordagem. Estou com sede, dai-me água. É só para abrir um caminho, uma conversa. Aquela conversa era difícil. Aquela mulher não iria se abrir totalmente, não iria se abrir facilmente, ela não iria abrir tudo. Mas Jesus, ele foi entrando na vida dela. Jesus foi alcançando camada por camada do seu coração. Jesus foi internalizando nela, aos poucos, sem dor, foi chegando, alcançou. Aquela mulher sentiu paz quando ela percebeu que ele tinha algo além do que apenas um homem. Quando ela viu que era mais do que um profeta, ela imaginou que ele fosse um profeta. Então deixa eu te contar uma dúvida da alma, algo que eu não converso com ninguém. Vem cá, onde eu devo adorar? Alguém diz que é lá em Jerusalém, outros dizem que é um monte. Como adorar? Algo que estava muito escondido. E Jesus foi abrindo ali as portas da alma daquela mulher, assim como Ele quer fazer com você, abrir as portas que ninguém sabe, os seus dilemas de vida, as suas conversas internas, as suas conversas que nem é com Deus, é consigo mesmo, dizendo por quê, para quê, porque eu vivo, porque é assim, porque tem que ser assim. Ele está alcançando você agora. No avanço daquela conversa, Jesus se manifestou quem Ele era na plenitude. Até então, nem os discípulos Ele tinha falado o que Ele falou para ela: eu sou o Cristo. Aquilo caiu tão bem na alma dela, desmontou aquela mulher, esvaziou ela de si mesma. Aquela mulher foi preenchida com uma paz. Aquela mulher foi tocada e alcançada numa única palavra: eu sou o Cristo. E aquilo foi tão transformador, tão inteiro, tão poderoso, que ela saiu de lá, deixou o cântaro e correu anunciando aos quatro ventos: eu achei o Messias, eu achei aquele que diz todo sobre mim, Ele é o Cristo, vem e veja. Toda Samaria foi ao encontro dele, e cada pessoa que ia confirmava: é o Cristo, é o Messias. Ei, eu achei o Cristo também. Aquela cidade inteira, por uma única mulher, foi alcançada, porque esta mulher entendeu a identidade plena de Jesus. Muito prazer, sou Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pense agora nesse Jesus que um dia você experimentou. Você sabe, não foi uma experiência religiosa, algo te tocou, algo mexeu em você, algo te alcançou, algo te impulsionou, te deu esperança, te deu paz, te deu uma alegria que não dá para explicar. Colocou você no lugar mais central da sua vida, e você disse: eu estou no melhor momento da minha vida. Mas de repente se esfriou em você, de repente em algum momento se perdeu, e você começou a ouvir Jesus diferente, você começou a entender as coisas diferentes, e aquilo foi criando confusões, e a sua alma se perdeu em algum momento. Mas hoje o Senhor Jesus diz para você: muito prazer, eu sou Jesus, o seu Salvador, o seu cuidador, o seu Senhor. Eu sou Jesus.